E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco sobre o Enem 2023, vou te passar algumas dicas, na verdade eu vou falar a melhor forma de estudo para o Enem 2023. Então eu acho que com essas dicas, com esse passo a passo, vai ser muito útil, muito bom para você, né, nesse processo de preparação. Então pega um papel e uma caneta e vamos lá para as dicas, né, para tudo que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, como eu sempre digo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos. E tá saindo vídeo novo 2 vezes agora por dia no canal, né? Como vocês sabem, um mês intensivão aqui no canal, como eu falei com vocês, de julho a agosto. Então são 2 vídeos por dia, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo com os amigos para não perder mais nenhum vídeo. Enfim, let's bora! Bom, meu povo, então vamos lá. Eu acho que antes de tudo, né, antes de mais nada, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o que você quer fazendo o Enem. Então assim, qual é o seu propósito? Você quer passar em que? Qual curso? Né? Onde? Quer ficar na sua cidade ou ir para outro lugar, né? Dependendo da média, da nota de corte. Você já tem que planejar tudo isso. Porque a partir disso é como se você já estivesse olhando lá na frente, né? no futuro, e voltando para traçar essa meta, né? Essa estratégia até chegar lá. Então você tem que olhar do fim, primeiramente. Né? Não faz sentido, mas deu para entender, né? Primeiro você tem que entender, tem que observar, né, digamos assim, o curso que você quer fazer, né, o local, a instituição, porque com isso a nota de corte, a média, porque com tudo isso você consegue traçar um objetivo e estudar de uma forma muito mais clara e com propósito, né, com objetivo e de uma maneira muito mais focada. Então a partir disso, pega um papel, foi o que eu fiz também no meu processo de preparação. Eu anotei, assim, o curso que eu queria, as instituições que poderiam ser, né, as opções no caso, a nota de corte, porque com isso eu consegui estudar de uma maneira mais estratégica, certo? Então, por exemplo, a média do meu curso era 750. Então, eu sei que, por exemplo, direito, né? Eu faço direito. Eu sei que para direito eu tenho que estudar bastante humanas, né? Porque a nota de corte aumenta, até por conta da questão do peso, né? Da instituição, a nota aumenta. Então, eu tenho que focar mais em humanas no meu estudo. E tudo isso, estudar com estratégia, você tem que fazer esse planejamento, né? Esse planejamento anterior. Então, você se planeja, se organiza e pensa assim, bom, nota de corte é tal, então eu tenho que estudar mais isso, não aquilo, porque também não compensa tanto. É isso. Você se ajustar e se organizar quanto a essas questões iniciais, certo? Bom, e depois disso, o que a gente faz? Depois disso, você vai pegar um papel, ou até anotar mesmo no seu celular, a lista com os assuntos que caem com mais frequência, certo? Então, por exemplo, matemática, né? Humanas, história geral, história do Brasil, geografia, filosofia, sociologia, natureza, biologia, física e química. Então é isso, linguagens, redação, tudo que é de mais importante de cada tópico, de cada área. Porque com isso você vai conseguir visualizar cada área, né? Tudo que está inserido, está incluso no Enem, e com isso você vai conseguir se preparar. Então, por exemplo, bom, humanas, o que mais cai é isso aqui e eu quero fazer direito. Então, eu tenho que estudar mais humanas. Então, já vou deixar ali tudo, né? Vai ser minha prioridade. Humanas. Redação, a gente nem conversa aqui porque vocês já sabem, né? Não tem nem o que falar. Independente do curso que você queira, a redação é muito importante. Então, tem que estar no seu top 1 de estudo e que você tem que priorizar, tem que dar uma maior atenção. E aí, com isso, você vai estudar em cima dessa lista. Então, com a lista dos assuntos que caem com mais frequência, eu acho que não só aqui no canal, né, no YouTube, mas, por exemplo, no meu drive de estudo também, eu já liberei a lista. Então, se você não tem acesso, dá uma olhada depois. Eu vou deixar o link aqui embaixo do meu Instagram, e aí você vai por lá, e o link está na bio. Então, tem uma pasta, né, no meu drive de estudo, e uma dessas pastas é isso que eu falei, né, são as listas com os assuntos que caem com mais frequência. E aí você pode estudar em cima disso. Você passa para um papel, né, para um caderno mesmo, seu caderno de preferência, e faz isso. Estrutura, coloca a lista ali com os assuntos que caem com mais frequência. Você vai criar o seu cronograma de estudo em cima dessa lista. E aí, como é que vai ser seu cronograma de estudo, né? Seu planejamento na semana? É de acordo com o que você já tinha feito, aquele planejamento anterior. Então, por exemplo, eu quero fazer direito, então eu tenho que estudar mais o que? Redação e humanas. Então, no decorrer dessa semana, você tem que colocar mais dias, né? Encaixar ali nos horários que estão disponíveis para estudar mais humanas e redação. É isso, né? Eu acho que, além de redação, outra coisa também que é muito importante é a questão de simulados. Então, você fazer muita questão, porque isso faz com que você treine ali, né? E que você entenda também o assunto, como ele é cobrado ali na prática. Então, é um outro critério e algo muito importante também para você estudar de uma maneira muito mais efetiva, né? Muito mais estratégica para o Enem 2023. Mas voltando, né? Voltando para a questão do cronograma de estudo. Então, bom, vamos lá.
Digamos que eu não quero fazer direito, eu quero fazer medicina. Então medicina a gente tem que estudar mais o que? Natureza. Então no decorrer da semana você vai focar mais o que? Em natureza, né? Biologia, física, química e redação. E redação é simples, em qualquer curso, como eu falei. E aí, como é que você estrutura isso na sua semana? Então você vai colocar ali no seu cronograma de estudo: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Normalmente, porque isso também é muito particular, depende de cada estudante, né, de cada pessoa. Eu sempre tive mais dificuldade de estudar no final de semana, né, e eu acho que isso também muita gente vai se identificar. No final de semana a gente não quer estudar de jeito nenhum. Então o que eu fazia para estudar também no final de semana? Eu deixava para estudar no final de semana aquele assunto que eu tinha mais facilidade, que eu gostava mais, porque aí eu ia conseguir estudar e não ia ser tão maçante, digamos assim, né, eu não ia sofrer tanto. E também eu estava estudando com inteligência, porque, por exemplo, não tem sentido nenhum eu estudar um assunto que eu tenho facilidade na segunda, na terça, na quarta, e pegar um assunto que eu tenho muita dificuldade no final de semana. Eu não vou estar rendendo, né? Eu vou ter mais dificuldade ainda, porque primeiro eu não queria estar estudando ali no final de semana, eu não queria estar ali sentado para estudar sábado e domingo um assunto que eu não gosto, e eu ia ficar com dificuldade, porque se é um assunto que eu não gosto e que eu já tenho essa dificuldade, eu não ia entender nada, então eu ia procrastinar e não ia render nada. E o que eu fiz justamente para estudar de uma forma muito mais estratégica e inteligente foi isso. Então eu deixei para estudar sexta, sábado e domingo, né, os finais de semana, aqueles assuntos que eu tinha mais facilidade. Então, por exemplo, eu deixava para estudar redação, porque eu gostava mais. Ou então até mesmo para fazer questão, resolver, né, fazer simulados. Eu deixava sempre para o final de semana, porque não era tão sofrido para mim. Agora, no início da semana, né, segunda, terça, quarta, quinta, eu já estudava aqueles assuntos que eu tinha mais dificuldade, que eu tinha que me dedicar mais ainda. E era isso que eu fazia. Uma outra coisa também em relação aos horários. Eu sempre deixava para estudar os assuntos que eu tinha mais dificuldade, além de ser nos dias iniciais da semana, eu estudava sempre pela manhã também. Eu estudava de tarde e de noite, mas eu preferia estudar de manhã aqueles assuntos que eu tinha mais dificuldade, porque era o momento que eu tinha mais energia. E até hoje, na faculdade, é a mesma coisa que eu faço também. Às vezes eu prefiro estudar pela manhã, que eu tenho mais energia para entender o assunto, ainda mais quando é um assunto difícil, denso, que é cheio de... tem muita informação, né, que eu tenho que me aprofundar mesmo. Porque quando você vai estudar à noite, é muito mais difícil, você está esgotado. Eu também não vou generalizar aqui, porque eu sei que tem estudante que prefere estudar de madrugada, né? Mas eu digo por mim, eu prefiro sempre estudar pela manhã esses assuntos. Mas assim, no geral, deu para vocês entenderem, né? Pega no seu dia, né, de 24 horas, qual é o momento que você tem mais energia para estudar? É nesse momento que você vai pegar aquele assunto que você tem mais dificuldade, porque é ali que você vai render mais. Então, os momentos que você está com energia baixa, que você não está querendo estudar, está cansado, né, tá com preguiça de estudar, é nesse momento que você vai pegar os assuntos o quê? Fáceis, porque não vai ser tão doloroso, né? Até porque vai ser aquele assunto que você tem mais facilidade. Então vai ser mais tranquilo de você estudar e de você se organizar. Então, depois disso, né, desse assunto de cronograma de estudo, acho que deu para vocês entenderem também um pouco de como se organizar. Eu também não vou falar, estude matemática na segunda, estude biologia na quinta, porque também é muito relativo, depende de você, do curso que você quer, e de como você se organiza na semana, de como você é seu costume mesmo, né? Então, assim, é o que eu sempre digo, não tem como eu te passar um cronograma de estudo pronto, porque varia de pessoa para pessoa. Então, o que eu posso falar são essas dicas, e com isso você cria o seu próprio cronograma de estudo. É super tranquilo também, é só você colocar de segunda a domingo, você pode até imprimir, tem vários aqui na internet, né? Já pronto, os horários e tudo. Você só coloca o que você vai estudar. Eu recomendo que você também coloque de lápis, porque às vezes na semana ocorrem alguns imprevistos, né? Então você pode apagar e depois reorganizar toda essa sua logística, digamos assim, de estudo. E aí o ideal é que você coloque sempre um mural. Eu tenho aqui, por exemplo, um mural aqui no meu quarto, e eu coloco e visualizo, né? Eu tenho noção também do que eu tenho que fazer na semana. E isso é muito bom, por sinal, para você não procrastinar, porque quando você visualiza e quando você vê o que tem que ser feito, fica muito mais fácil de você seguir ali estudando, né, e sabendo o que tem que ser feito. E até mesmo para você não... Você vai ajudar de uma maneira muito mais produtiva, porque você não vai estar adiando, né, você sabe o que tem que ser feito, suas obrigações, suas tarefas. Isso vai te dar responsabilidade, vai te dar confiança, como eu sempre digo aqui também no canal. É muito bom isso, porque além de você entender e de você estudar de uma maneira eficiente, isso também, querendo ou não, né, acaba trazendo esse desenvolvimento pessoal, porque você vai conseguindo ali se moldar e se adaptando, né, a esse mundo que são os estudos, né, que é o estudo. Mas é isso, eu acho que deu para vocês entenderem um pouco essa questão de cronograma. Algo também que eu falei aqui no início do vídeo, e que eu acho que eu falei de uma maneira muito superficial,
é essa questão de simulados. É uma outra forma também de estudo muito boa de você entender o assunto, porque às vezes a gente estuda a teoria e a gente quando a gente vai resolver a questão, a gente observa que é uma maneira muito específica da qual é exigida, né? Então, quando a gente resolve as questões, é muito mais fácil de você entender e de você entender assim o assunto como ele é cobrado na prova, certo? Principalmente para o Enem. Então, não é para você pegar provas anteriores de vestibulares diferentes, porque é para você estudar com provas anteriores do Enem, questões anteriores do Enem, porque o Enem tem uma maneira muito própria, muito única de produzir ali as questões. E não tem sentido nenhum você pegar uma questão, né, estudar em cima de uma questão que está em outro vestibular que cobra de uma maneira totalmente diferente. Então estude com provas anteriores e seguindo esses padrões das questões, porque você consegue entender como o assunto é cobrado. Então por isso que fazer simulado é muito bom também. Não só por conta disso, porque é uma questão de estudo ativo, mas também porque você vai estar se habituando. Vai ser um hábito ali, né, fazer simulado sempre. Mas eu acho que, no geral, deu para vocês entenderem um pouco, né, de como estudar, de como se preparar para o Enem 2023. Eu acho que é mais na prática mesmo, né, é o que eu acredito. Quando você está ali resolvendo questões, como você está pegando, sempre voltando para um estudo ativo, porque com isso fica muito mais fácil e muito mais eficiente mesmo de você estudar e de você entender o assunto e de se preparar, querendo ou não, para o Enem 2023. Mas, no geral, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco aqui dessas dicas que eu te passei nesse vídeo. Mas caso tenha ficado com alguma dúvida, fala aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. E no geral é isso. Como eu falei, está sendo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.